o diácono Filipe continua o seu ministério e o texto que nós escutamos hoje na primeira leitura nos mostra ele sendo conduzido pelo Espírito. Por isso, muitas vezes, se diz que o livro dos Atos dos Apóstolos, na verdade, é o livro dos Atos do Espírito Santo, porque ele é o grande protagonista, é ele quem vai conduzindo os apóstolos, os discípulos, a igreja. No caso aqui, o diácono Filipe. É o Espírito quem diz: vai para tal lugar, vem agora para cá, depois no final arrebata o diácono para levá-lo para outro lugar. E nós temos então esse encontro do diácono Filipe com um eunuco etíope, ministro da rainha da Etiópia, que ia no seu carro lendo o livro do profeta Isaías, justamente o cântico do servo sofredor, que, como nós sabemos, é uma descrição bastante precisa, até nos detalhes, a respeito da paixão de Jesus, 600 anos antes de Cristo. E o diácono Filipe, então, a partir dessa passagem da Escritura, introduz aquele pagão no mistério de Cristo. Embora fosse um pagão, muito provavelmente era alguém interessado na religião do Antigo Testamento, na religião judaica, por isso ele tinha o livro do profeta Isaías consigo. E Filipe então aproveita aquele texto do Antigo Testamento para lhe falar a respeito de Jesus, que aquilo a respeito de que o profeta Isaías falava tinha se cumprido na paixão de Jesus, que ele morreu pelos nossos pecados. E imediatamente o ministro da rainha da Etiópia quer ser batizado. O diácono Filipe anunciou Jesus ao eunuco. E ele quis ser batizado imediatamente. Então, certamente fez parte desse anúncio o próprio batismo, aquilo que São Pedro dizia no dia de Pentecostes para aquelas pessoas que ouviram a sua pregação a respeito de Jesus. O que é que nós devemos fazer diante de tudo isso que nos é dito? E São Pedro dizia: arrependei-vos dos vossos pecados e cada um de vós seja batizado para a remissão dos pecados, e recebereis o Espírito Santo. É isso que Filipe faz. Então batiza aquele homem que segue o seu caminho, volta lá para a Etiópia, onde ele certamente será uma testemunha de Cristo. Então, assim o Evangelho vai se expandindo, vai chegando até os confins da terra, a lugares mais distantes. No Evangelho, Jesus continua o seu discurso a respeito do pão da vida. Agora, no último versículo do Evangelho de hoje, começando a falar propriamente sobre a Eucaristia. Jesus é o pão da vida, em primeiro lugar, porque
sendo Ele a palavra de Deus, é Ele quem nos sustenta. Deus criou e sustenta todas as coisas com o poder da sua palavra. Então, Jesus, como nos diz São Paulo, é o fundamento da realidade. São Paulo diz, é por Ele que subsiste o universo. É nele que todas as coisas têm a sua consistência. Deus mantém no ser, sustenta no ser, mantém na existência todas as coisas com o poder da sua palavra. Então, nesse sentido, Jesus é o pão. É Ele quem nos dá o sustento para a nossa vida, no sentido de que sem Ele nós deixaríamos de existir. Se Ele não nos conhecesse e não nos amasse o tempo todo, a cada instante, nós deixaríamos de existir. As coisas criadas por Deus são mantidas, são sustentadas por Ele a todo instante. Então, é uma analogia que, assim como o pão sustenta o nosso corpo, nos mantém existindo, Jesus é o pão da vida nesse sentido, por ser Ele a palavra de Deus, pela qual Deus criou todas as coisas e as mantém. Também Ele é o pão porque Ele alimenta a nossa inteligência com a verdade. A nossa alma é alimentada pela palavra de Jesus, porque Deus nos deu inteligência. E a inteligência se alimenta da verdade, do conhecimento. Então Jesus é aquele que veio nos dar o conhecimento de Deus. Ele é a própria verdade de Deus revelada a nós. Por isso a sua palavra alimenta o nosso intelecto, alimenta a nossa alma. Ouvindo a palavra de Jesus, nós conhecemos a verdade que nos leva a amar a Deus, porque só se ama aquilo que se conhece. É a nossa inteligência que move a nossa vontade para nós amarmos a Deus. Então, nesse sentido também é que nós dizemos que a palavra de Jesus é alimento. Mas agora ele fala, no final do evangelho de hoje, o pão que eu darei é a minha carne dada para a vida do mundo. Então agora no final, Jesus fala mais especificamente a respeito da Eucaristia. Desse modo que Ele encontrou de nos alimentar, fazendo-se presente no pão e no vinho, sob a aparência, sob a espécie, os acidentes de pão e de vinho, quando na verdade nós sabemos que após a consagração, a substância do pão e do vinho se mudam no corpo e no sangue de Cristo. Então, aí Jesus se faz alimento de uma outra maneira, de uma terceira maneira. Ele já nos sustenta no ser, porque Ele é o fundamento da realidade, Ele nos mantém na existência, Ele alimenta a nossa alma, porque a sua palavra é a verdade, que alimenta o nosso intelecto, mas também aqui, até fisicamente, Ele se dá a nós como alimento. Tanto que, como sinal, nós temos vários santos, como Santa Catarina de Sena, por exemplo, que viveram vários anos apenas da Eucaristia. Santa Catarina de Sena, por muitos anos, se alimentava apenas da Sagrada Comunhão, sem comer nenhum outro tipo de alimento, para mostrar de que modo a Eucaristia de fato alimenta em nós a fé, a esperança e a caridade, porque nos une intimamente a Cristo, devido à sua presença física na Eucaristia.
real. E dessa maneira Jesus quis estar conosco todos os dias até o fim do mundo, conforme a sua promessa. Quis estar muito perto de nós, sendo o nosso alimento. Então, peçamos a Ele que nós sejamos sempre sustentados por essa sua presença no meio de nós, especialmente essa sua presença na Eucaristia, que é presença mais do que todas as outras formas de presença que nós temos de Jesus entre nós. E que Ele nos dê então sempre deste pão que nutre a nossa alma, que alimenta a fé, a esperança e a caridade. Amém.